Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer uma breve discussão de funções que a gente trabalha ou integrais, derivadas de funções, o que a gente está fazendo e ter uma visão geral de procedimentos de como tratar um problema, principalmente aqueles que parecem não ter soluções. Então vamos fazer uma breve explicação desse resumo, ou seja, funções que não possuem primitiva, ou seja, eu não consigo achar uma fórmula para integrar, por mais que a gente saiba que existe uma integração. Então, vamos dizer que o nosso mundo de funções está essencialmente restrito a polinômios, funções trigonométricas, exponenciais e logarítmicas. E, vamos dizer, as operações que eu posso fazer essencialmente a soma de duas funções, subtração de duas funções, multiplicação, divisão, compor funções, vamos dizer, inversão de funções, ou seja, por exemplo, raiz cúbica, como pega a função y igual a x ao cubo, o inverso dessa função é raiz cúbica de x. A gente define assim. A inversa da trigonométrica é o arquitangente, arquissecante, tudo que tem direito. Inverso das exponenciais e logarítmicas, mas eu botei aqui porque as duas são muito importantes. A outra é também a definindo por pedaços. Por exemplo, definindo por pedaço. Um momento ela é polinômio, aí outro pedaço ela é trigonométrica, é como se fosse juntar. Aqui é a função x, aqui é a função menos x, aqui agora é a função x ao quadrado sobre 2, aqui é a função seno x. Eu quebrar a função em vários pedaços e definir ela por partes. E, essencialmente, com isso mais isso, eu tenho todas as funções que a gente trabalhou até agora no cálculo. Por exemplo, mas me pergunta, mas professor, e 1 sobre x é o quê? Polinômio 1, polinômio x, divisão. 1 sobre x elevado ao cubo, polinômio 1, polinômio x, e ainda outro polinômio, composição. Então, você pega f de x igual a y cubo e g de x igual a 1 sobre x. E faz a composição f composta com g. E, por exemplo, esse módulo de x está onde? O módulo de x é a função que está definida por pedaços. Se x é x se x é maior ou igual a zero, e menos x se x é menor que zero. E assim, vamos dizer, sucessivamente. Então, podemos, claro, compor isso aqui um número apenas finito de vezes. Só para efeito de importância, muitas vezes nós riscamos essa parte e o conjunto de funções com essas operações, podemos tirar a inversão e botar o raiz cúbica, etc., mas, essencialmente, uma função com essas operações, nós chamamos de funções elementares. Ou seja, funções que a gente consegue escrever ou dar uma forma e falar, agora estamos bem com ela. Então, um dos princípios que aconteceu muito no cálculo é que derivada de função elementar é elementar. Por exemplo, derivada de polinômio é polinômio, derivada de funções trigonométricas também é função trigonométrica, derivada de exponencial continua sendo exponencial, a derivada de logaritmos agora virou divisão de dois polinômios, e a derivada de arquissecante, arctangente, tudo tá dentro desse mundo, divisão de polinômios mais inversão. Então, e claro, regras da multiplicação, regra da divisão, você tem fórmulas essencialmente que é multiplicação, divisão e soma. Então, e composição temos a regra da cadeia. Então, essencialmente, a derivada de função elementar continua sendo elementar. A gente consegue escrever qualquer operação, qualquer função comum daquelas 4 funções, mais uma quantidade finita de operações. O problema é que a integração, mesmo que seja a propriedade inversa da derivação, isso não acontece, é um pouco mais complicado. Em outras palavras, nem toda primitiva de uma função elementar é elementar. Um exemplo dela, e é difícil provar, tá? Não é tão simples, se eu pegar f de x igual a integral da exponencial de menos t ao quadrado. Essa função, se eu tentar caçar funções que estejam naquele grupo, pode tentar integrar à vontade, não vai achar. Não tem fórmula para isso. A melhor fórmula que você tem para ela é essa mesmo.
e acabou. Claro que nós temos interpretações de integrais, etc., mas isso aqui é uma nova forma de construir novas funções. Então, acabamos de sair do mundo de derivadas de funções, do mundo de funções elementares para um exemplo relativamente simples. E esse exemplo é importante. Então, professor, ok, então não podemos integrar, não podemos resolver, não podemos achar a função. O que a gente faz então? Bom, só tem um jeito agora. É o que a gente fala de métodos para encontrar o valor disso aqui para cada x, ou seja, quanto é f de 1, quanto é f de 2, ou f de 3, etc. É usar ferramentas computacionais. Quais são as ferramentas computacionais? Uma delas é métodos numéricos para cálculo de área, método trapézio, método Simpson, etc, etc. E o outro método, ou seja, ao invés de calcular agora a área, o formato de área, podemos usar a ideia de polinômio de Taylor, ou seja, se a gente aproximar a função por um polinômio, então a área tem que estar aproximada também, ou seja, a integral dela tem que estar aproximada por esse polinômio. Se eu aproximei f por uma outra função, então a integral da f tem que estar aproximada também. Essa é a ideia. E, basicamente, temos só esses dois procedimentos. E o que a gente vai falar um pouco vai ser mais apenas desse aqui. Fazer um exemplo. É uma maneira de a gente calcular. Essa parte de métodos numéricos não estamos afim nessa playlist de fazer. Isso aqui é uma outra área, uma outra discussão, é ampla o suficiente. Aqui não, aqui dá para essencialmente brincar com polinômios e achar um erro, que tem a ver com restos de Lagrange e tudo que tem direito. Mas é basicamente problemas sem solução, não é que não tem solução. Vai ter soluções aproximadas, não é uma fórmula, não é bonita, mas é uma solução. E funciona muito bem. É isso.